The Witch's House, ou melhor, A Casa da Bruxa, um jogo gratuito lançado originalmente em 2012 e com remake em 2018, criado no famigerado RPG Maker, a engine que foi responsável por vários clássicos de terror da época. Jogos que não eram necessariamente sobre os gráficos ou sobre o combate, já que na maioria das vezes a gente só corria dos monstros, mas sim sobre a atmosfera. E The Witch's House surgiu no mesmo período de outros jogos como Ib ou Mad Father, jogos que mesmo sendo claramente bem simples, conseguiam causar terror não na ideia das criaturas andando atrás de você por aí, mas pelo que o jogo escolhia não te explicar. O verdadeiro terror vinha do desconforto, do silêncio, da sensação de que durante todo o tempo tinham peças faltando na história. E talvez por conta disso, mesmo após tantos anos, esses jogos ainda são lembrados, pelo menos por mim. E desde criança, eu sempre fui apaixonado por esse tipo de coisa. Quando eu penso em The Witch's House, eu não penso só em um joguinho simples de terror de 2012. Eu penso em toda essa era que fez parte de mim, como nas creepypastas que eu passava o dia todo vendo, ou na gameplay desses jogos, como por exemplo, a Player Barbie, que foi quem acabou me introduzindo nesse mundo. E olhando hoje em dia, ela era bem insuportável. E essas coisas foram o que acabaram ficando nas raízes da minha mente, que com o tempo acabou crescendo e virando interesse por histórias misteriosas e bizarras. Mas agora, hoje em dia, com o cansaço de repetir sempre as mesmas coisas. Mas agora, com a vontade de voltar para as raízes que me fizeram ser quem sou. Coisas que eu nunca deixei de amar, mas que acabei não notando a falta que sentia com o passar do tempo. E The Witch's House faz parte disso. E isso ficou ainda mais claro no dia em que fiz live relembrando desse jogo. Porra, hoje eu vou voltar pra minha infância. Hoje eu vou voltar pra minha infância, caralho. Vou jogar The Witch's House. Ai, já entrei, uai. Que isso? Uma história que usa da simplicidade para contar algo cruel escondido dentro das paredes de uma mansão. Então hoje eu quero revisitar a Casa da Bruxa, entender sua história e seus finais após tantos anos. Mas antes, curte o vídeo e se inscreve no canal que vai me ajudar demais. E caso queira me seguir nas redes sociais ou entrar no Discord do canal, fique à vontade, eu sempre deixo aqui na descrição. À primeira vista, tudo parece bem simples e confuso. A gente controla a Viola, uma garota que acorda sozinha no meio da floresta com um pedaço de uma carta deixada por seu pai. Não me importo de você sair para brincar, mas não se embrenhe muito na floresta. Espero a ver em casa logo. Próxima de um gato, que por algum motivo fala? Você sabe, né? Humanos não deveriam estar por aqui. É perigoso demais. A saída daquele lugar parece fechada por rosas, então o único destino que aguarda é a Casa da Bruxa. Mas antes, se deparando novamente com aquele gato. Ah, o que foi? A saída tá bloqueada por rosas, né? Você vai entrar, já que não consegue ir embora? Onde, entrando lá dentro da mansão, dá pra ver como é um jogo bem troll, mas ainda mostrando como todo aquele local tem vida própria. Ao contornar a mancha de sangue no chão, somos chamados pela bruxa por um bilhete para ir até seu quarto. E então, o verdadeiro interior da casa se revela, e aquele gato ainda no seu pé. E aí? Eu decidi seguir você pra eu me divertir um pouco. A propósito, de onde diabos você saiu? Indo até o quarto, é onde nós encontramos o primeiro fragmento da história. O primeiro de muitos dos diários escritos pela bruxa, revelando que ela estava doente, sem amigos e sem o amor dos pais. Além disso, com uma gaveta que só poderia ser aberta quando a casa voltasse ao normal. Continuando o primeiro andar e resolvendo o primeiro puzzle de cortar os braços de um ursinho e colocar ele na cesta, então liberando a cozinha, ajudando o cozinheiro entregando os membros decepados do ursinho, assim ganhando uma chave de prata, que deveria ser colocada numa sopa sobre a mesa para que assim a porta do segundo andar fosse aberta. É importante citar que na casa da bruxa as portas não são abertas por chaves, e sim desvendando enigmas. Chegando ao segundo andar, de novo aquele gato ao lado de uma armadura, onde para ir para o terceiro andar seria preciso libertar uma borboleta de uma teia de aranha imensa, que é dita ser daltônica.
Outra sala é uma biblioteca, com o que parece ser o fantasma de uma garotinha pedindo uma corda para amarrar livros. Nessa biblioteca, encontramos 2 livros sobre a casa que dizem que as portas não abrem com chaves e que a magia da bruxa faz a casa mudar. É basicamente coisas que nós já sabemos, mas o que mais chama atenção nessa sala é um recorte de jornal. Incêndio na residência de e sua esposa foram encontrados mortos nos destroços. Facadas nos corpos levaram os inspetores a acreditarem que eles foram assassinados antes do incêndio. Além disso, Ellen, a única filha de, está desaparecida desde o incêndio. Algo que chama atenção nesse jornal é que o único nome que não foi apagado é o de Ellen. A casa tinha sido queimada, mas o que realmente mataram seus pais foram facadas, levando a crer que Ellen foi quem tirou suas vidas. Então, pegando uma corda em uma das caixas na sala da aranha e entregando para a garota fantasma, talvez o espírito de Ellen, nós recebemos o livro da morte, que eu genuinamente não recomendo lerem. Mas usando ele na sala logo abaixo e preenchendo uma prateleira, e fugindo de um crânio humano, nós conseguimos uma borboleta empalhada. Trocando a real pela falsa na teia da aranha, conseguimos pegar ela, e assim a libertando. Mas, saindo, a porta da biblioteca parece aberta. Então, entrando lá dentro, o espírito da garota aparece enforcado pela corda. Talvez foi isso, talvez Ellen tenha tirado sua vida. Mas chegando próximo do espelho, alguém aparece em seu reflexo e quebra ele, sendo essa a bruxa. Agora, subindo para o 3º andar, onde tem vários sacos com cabeças de gatos, fazemos amizade com um sapinho em uma das salas, usando ele para puxar uma alavanca e liberar a entrada para a próxima sala. Uma sala que deveria ser espelhada, deixando um dos lados como reflexo do outro. E ao passar por ela, não se esqueça do sapinho, encontramos outro diário da bruxa. Meus pais não me amavam, então eu estou nesta casa desde então. E nesse momento, as coisas começam a se encaixar. O jornal mencionava que os pais de Ellen foram mortos a facadas pouco antes do incêndio, junto de que a filha do casal havia desaparecido. Mas Ellen não realmente desapareceu. Ellen era a bruxa, aquela mesma garota de cabelos roxos no reflexo do espelho. Então, nessa mesma sala tem outro bilhete. Desta porta até a próxima, não deixe nada a distrair. E olha, é bom Viola escutar ele. Não deixe nada a distrair. Absolutamente nada. Até a próxima porta. Onde, infelizmente, nós temos que nos livrar do sapinho por um bem maior. A não ser que você queira ser comido por uma cobra gigante. Mas pelo menos de bucho cheio, ela nos deixa passar. Não se preocupa, você ainda pode dar tchau pro nosso amigo sapo antes de continuar. Ou pro estômago dele. Logo após, aparece de novo aquele gato, mas agora fingindo ser uma estátua. E para ir ao próximo andar, é necessário passar pela porta onde só um olho está aberto. Mas nenhuma delas é assim. Nessa parte, talvez eu tenha sido meio burro, porque eu dei uma volta na casa toda. Mas era só ficar na meiota que fazer uma passagem. Eu não sei como eu não tinha pensado nisso. Agora, então chegando ao penúltimo andar da casa da bruxa, precisando fazer só em 4 salas para prosseguir. A primeira sala tem um espelho e uma caixinha de música, que precisa ser ligada com a chave 12. E caso ligue sem ela... Nesse mesmo local, tem uma caixinha com um palhaço e mais 2 diários da bruxa. Depois disso, todos os meus amigos que vieram brincar. Então, alimentei a casa com eles. Mas não foi o bastante. Ok, então pra Ellen viver na casa era ter que sacrificar pessoas, pelo visto. Explorando mais, indo à sala da direita, temos 4 quadros e 3 abóboras. E por último, na sala à frente temos um piano, que você não precisa tocar. É sério, não precisa tocar. E também um livro intitulado Estudos Oculares. Nele é descrito que a cor dos olhos depende da cor do cabelo das mulheres. Mulheres grisalhas têm olhos vermelhos, e mulheres de olhos castanhos podem ser loiras ou ruivas. Os olhos de Viola no espelho eram verdes, sobrando assim os olhos azuis para as mulheres de cabelo preto. Na sala dos quadros havia um papel. Olhos azuis veem a partitura. Então, Viola só precisa voltar até lá e ir até onde a mulher de cabelos pretos observa.
Destruindo seu quadro e pegando a partitura, agora é só voltar à sala do piano e deixar que ele toque sozinho, assim pegando a chave do rei. De volta àquela sala, só é preciso bater algumas vezes na maior abóbora para fazer o som e assim abrir a porta à frente. Lá dentro tem uma charada. Eu posso ser o sol, eu posso ser a areia. E eu posso ser um pássaro. O que eu sou? E a resposta é o relógio, assim conquistando a chave da rainha. Agora finalmente conseguindo tocar aquela maldita caixa de música sem problemas. E por último, voltando à sala do relógio e conectando a chave do rei a ele, assim finalizando o som em 4 salas. Agora, Viola pode avançar, encontrando uma estátua em prantos por perder seu anel, além de uma passagem secreta, com outro diário da bruxa. Eu odeio a minha doença, ela impediu que eu saísse, ela impediu que as pessoas me amassem. Certo, beleza, agora vamos buscar o anel da moça e... Ok, algo aconteceu aqui. Essa lareira não estava aqui antes. Interagindo com ela, ela se revela ser uma passagem, levando Viola de volta ao primeiro andar, de certa forma diferente. Aqui, o cozinheiro não aparece mais, só uma panela com fogo com algo que não parece nada apetitoso, mas logo atrás um armazém lotado de sangue e ossos, com pauzinhos de ouro enfiado entre as costelas de um dos esqueletos, necessários para buscar pelo anel dentro da sopa, mas se pegou, devem ser colocados de volta em seu devido lugar, no lugar correto. Perfeito, agora só é preciso voltar lá pra cima e... O cozinheiro tá voltando. Agora, entregando o anel pra moça, finalmente liberando a maldita porta, em direção ao último andar da casa da bruxa. Aquela era Ellen? 2 Ellens? Ok, isso tá ficando confuso. Bem, e após colocar 3 bonecas em seu devido lugar, mesmo que faltando uma, as portas pro jardim se abrem. Um lugar florido e bonito, com um gato já nos esperando. Ah, oi de novo. Parece que você já está no último andar. Na sala direita é quase como uma prisão, tendo um livro sobre flores. As brancas são lindas e adoram conversar. Suas pétalas brilham na chuva. As gramas vermelhas são sábias, mas sempre mentem. E as amarelas são gentis, com seu pólen podendo salvar e tirar vidas. Ao lado, uma grade trancada e escura. E ao lado, um homem doente pedindo por remédio, que cospe em você se você não tiver. Logo ao lado, uma gaiola com passarinho e a grama vermelha. Na parte de cima, vinhas cobrem uma entrada. Na outra, uma sala com um grande buraco. Na sala à esquerda do jardim é onde estão as flores amarelas, que querem dar um fim à flor branca. Elas não parecem muito gentis. Logo acima, um relógio, nada fora do comum. E ao seu lado, outro diário. Mas esse parece diferente. Então, uma menina veio brincar. Uma menina linda, de tranças douradas. A bruxa tá falando da Viola. Na sala das flores, também é encontrado um crânio debaixo de uma mesa. Agora é uma volta até as sábias e mentirosas gramas vermelhas, que dizem formas de eliminar a flor branca. Seguindo o oposto do que elas dizem, é só simplesmente ir e arrancar ela, pegando suas pétalas e agora o pólen das flores amarelas, por ter sua rival. Perfeito, agora é só entregar ele pro homem doente e tudo resolvido. O desgraçado precisa fumar esse pó. Mas, ao menos ele fica puto e quebra a gaiola do pássaro. Eba! Agora sim, ele tá livre e vai abrir as portas cobertas pelas vinhas. Atrás da grande árvore do jardim, tinha outra porta aberta pelo pássaro. Mas não é muito bom ficar por lá. Há veneno por todo o corredor. Sendo necessário, sapatos sem cor para atravessar o caminho. Lá é encontrado um frasco vazio e mais um crânio. Mas por que precisam de sapatos sem cor? Então, indo à sala ao lado do buraco, pegando mais um crânio dentro de um jarro, agora só é preciso usar eles na ordem correta e puxar a alavanca, liberando toda a água para a sala do buraco.
E olha, apareceram girinos. Meu pai morreu. Uma cobra comeu ele. Você matou ele. Eles eram filhos daquele sapo. Puta merda. Bem, ignorando eles, agora é só encher o frasco, colocar as pétalas brancas e você tem uma espécie de lanterna para entrar em salas escuras. Como em uma das salas no local onde ficam as flores amarelas. Esse lugar é estranho. Parece vazio. Você não faz ideia do que procurar ali. Mas opa, um relógio de pulso no chão. Explorando mais, passando por várias estátuas e Ellen, Viola chega até o que parece ser o local certo, encontrando um cachimbo de jade para o prisioneiro. Perfeito, ela só precisa voltar por todo aquele caminho e... tomar cuidado com as estátuas? Esse lugar parece piorar cada vez mais e... Você largou a garrafa. Finalmente, agora sim saiu daquele lugar. Beleza, rumo a entregar o cachimbo pro prisioneiro. Agora ele pode fumar seu pólen em paz, se curar ou talvez morrer. Mas ao terminar de fumar, alguém parece sair da cela ao lado. E depois que eu escondi tão bem... Lá dentro tem um livro com poucas palavras. Há de fazer aos pais uma criança doente. Dependência. E logo à frente, um pano que parece cobrir alguma coisa grande. Sapatinhos vermelhos e um papel. Deixe-os sangrar. Saindo da cela... Você não vai calçar os sapatos? É, foi uma péssima ideia. E a desgraçada ainda ri da gente. Pronto, Viola só precisa subir e limpar os sapatos vermelhos. E assim vai poder andar sobre aquele veneno. Morram, girinos! Ué, a cadeira se mexeu? Essa caveira não dá sossego, cacete. Mas pronto, Viola tem tudo o que precisa para poder andar sobre o veneno tranquilamente. Eu não vou cair nessa. Encontrando então o gato novamente. Ah, e aí? O que você diria ser um amigo? E mais um diário da bruxa. Eu não porque ela me salvaria da minha doença. Então eu a tornei minha amiga. Indo logo à frente, o que parece ser a garota e vários armários. Mas em um armário em específico, uma garrafinha fofa. Uma cabeça de boneca? Eu odeio olhos. Fugindo deles, todo o ambiente agora parece mudar, com a sala anterior sem veneno algum, e agora sendo possível passar por aquela porta anterior, encontrando o último pedaço da boneca roxa. Montando ela e colocando em seu devido lugar, uma passagem se abre. Ao descer por ela, Viola se vê em um corredor repleto de sangue, com uma mensagem em uma porta. Venha ao meu quarto. A casa simplesmente parece normal de novo, com o sol brilhando do lado de fora, mas o gato preto morto em frente ao quarto de Ellen. Seu quarto é repleto de sangue, como se alguém completamente mutilado tivesse se arrastado da cama pelo chão. Mas ali tem o que parece ser o último diário de Ellen. Eu vou morrer da minha doença, então eu vou tomar o corpo dela. Eu vou viver no corpo dela. Não tem problema, né? Porque nós somos amigas. Ela vai me dar o seu corpo, porque somos amigas. Por isso, você veio brincar comigo hoje, certo, Viola? Ela então salta do espelho. Ela não tinha suas pernas, muito menos seus olhos, começando a perseguir Viola por toda a mansão. Ela quer roubar seu corpo. Ela quer se livrar de sua doença. Mas no fim, Viola consegue escapar da casa da bruxa. De volta à floresta, encontrando a primeira metade da carta deixada por seu pai, bem ali no local em que a cortou. Querida Viola, desculpe por ter gritado com você ontem. Uma lenda antiga diz que uma bruxa vive na floresta e sequestra crianças que se perdem lá. A casa da sua amiga é muito próxima da floresta, então me preocupei com você. O nome de sua amiga era Ellen, né?
bom. Então, seguindo em frente com a garrafinha fofa, ela consegue usar o líquido e se livrar das rosas que prendiam seu caminho. Por fim, encontrando o caçador, seu pai, preocupado com ela após tanto tempo fora. Agora, ela estava livre da mansão. Ela poderia voltar a ser feliz, mas Ellen ainda vinha atrás dela, por fim, sendo morta pelo pai de Viola. Agora, eles estavam livres. Viola voltou para sua família. Um final bom, um final em que tudo dá certo. Mas finais bons nem sempre contam a verdade. Se lembra do armário que só poderia ser aberto quando a casa voltasse ao normal? Um pequeno detalhe, mas que carrega toda a verdade. Seguindo o mesmo processo, lá dentro é encontrada a faca de Ellen. E então, fugindo da casa, ao invés de ir embora ao encontro de seu pai, Viola confronta a bruxa. Mas tem algo errado nisso tudo. O tempo todo, Viola nunca foi realmente ela mesma. A troca de corpos já havia acontecido. Afinal de contas, elas eram amigas. O tempo todo, quem nós controlamos é na realidade Ellen. E mesmo com todas suas tentativas de matar a bruxa, aquela casa ainda era dela. Ela sabia quem era sua dona e não havia mais nada que Viola pudesse fazer. Perde seu corpo, ela perde seu pai, ela perde sua história e sua vida. Enquanto Ellen sai da floresta com a vida que nunca teve, um recomeço livre da doença que impediu que todos a amassem. Nisso tudo, não existe justiça. Só uma criança que achou que ajudaria sua amiga. E essa é a história de The Witch House, mas peraí. Porra, mas tem muita coisa sem explicação. Por que o corpo da Ellie não tinha pernas ou olhos? Há quanto tempo essa troca de corpo aconteceu? Por que aquele gato fala e por que a Viola acordou naquela floresta? E para isso, temos 3 caminhos para explicar. Ao zerar o jogo com final verdadeiro, é liberada a dificuldade extra, deixando o jogo e os puzzles bem mais difíceis, e trocando os diários da bruxa pela história de uma menina doente, onde a vida de Ellen é contada. Há muito tempo, em uma cidade pobre, vivia uma menina chamada, mas que agora sabemos ser Ellen. Ellen nasceu com rosto e pernas putrefatos, o que a fazia enrolá-los com ataduras. Pai de Ellen nunca olhava para ela, nem mesmo falava com ela. Mesmo assim, Ellen era feliz, porque ao menos sua mãe a amava. E as perguntas vão sendo respondidas com esses novos diários. Mas ainda tem mais um final. Caso você zere o jogo e passe por tudo sem interagir e salvar no gato, no final ele vai aparecer vivo. Afinal de contas, a casa era sua. É óbvio que você não iria morrer na sua própria casa. Além de suas revelações, o diário final também tem detalhes sobre a troca de corpo. Ah, mas pra que a gente precisa passar por tudo isso se The Witch House ganhou um mangá? Agora, com toda a história da trajetória de Ellen até o momento da troca de corpo sendo descrita. Ok, então afinal de contas, o que era aquele gato? Ellen havia encontrado ele antes de tudo acontecer, e quando o viu morto no chão, apesar de sua doença, ela correu para tentar enterrar ele e o dar um fim digno. Mas isso fez a sua mãe, que era a única pessoa que amava ela, começar a desprezar sua filha, abandonando sua família. Ellen não sabia o que poderia acontecer se vivesse com aquele homem que chamava de pai. Ele nem olhava para a cara dela ou deixava seus remédios acabarem de vez. Mas Ellen ainda tinha esperanças de que sua mãe voltaria. Então, na última vez em que a viu novamente e foi completamente decepcionada, foi quando Ellen... seus pais. Acontecendo logo em seguida um incêndio por acidente, fazendo ela fugir dali. Mas antes que morresse de frio por sua doença, ela encontra novamente o gato que tinha enterrado. Demônios podiam possuir o corpo de animais, e era exatamente aquilo que ele era. Ele foi alimentado pela alma dos pais de Ellen, se tornando seu único amigo. E assim, em troca, dando a ela aquela mansão no meio da floresta, onde ela vivia feliz, onde parecia estar livre de sua doença, mesmo que nunca pudesse sair. Mas com o passar do tempo, tudo aquilo foi ficando vazio. Ela não parecia ter amigos de verdade. Ellen até consegue atrair um garotinho que brincava na floresta para sua casa. Ela passa dias brincando com ele, sendo amiga dele. Mas no momento em que ela decide arriscar e pisar fora da casa, sua doença se manifesta com tudo, afastando o único humano que ela já teve como amigo. Isso acaba sendo um estopim para ela. Ela queria se livrar de sua doença de uma vez, mas para isso ela teria que alimentar sua casa o suficiente. E aquele garoto logo acabava sendo sua primeira vítima. Ela então, dia após dia, atraía cada vez mais pessoas para sua casa. E então, após tantos sacrifícios, seu demônio poderia dar a ela a cura, o feitiço para troca de corpo. Ela só precisaria de alguém que concordasse. E então, aí que entra Viola em sua vida.
sendo atraída como tantas outras vítimas. Mas ao contrário de todos, ela realmente parecia se importar com ela. Mas para Viola, a doença de sua amiga parecia piorar cada vez mais, até o ponto em que ela nem conseguia mais sair da cama. Então, Ellen propõe a troca de corpo por um único dia à sua amiga. E Ellen já tinha preparado tudo. Ela corta as próprias pernas para que Viola não pudesse correr e arranca os próprios olhos para que ela não pudesse ver. E quando chegava, vendo sua amiga acamada naquela situação, deitada coberta com faixas nos olhos como se sua doença tivesse piorado, ela não consegue recusar a dar a sua amiga pelo menos um dia sem dor. E quando tudo acontece, ela percebe que nunca deveria ter feito isso. Para tudo isso, ela dava um remédio à Viola para melhorar sua dor. Mas aquilo era algo para derreter sua garganta, para impedir ela de gritar. Agora, ela tinha sua nova vida, um novo pai, uma nova história. Mas o corpo da bruxa ainda tinha sua magia. E com isso, mesmo dentro da casa, Viola ganha o controle da floresta e impede a passagem de Ellen, acertando com vinhas e caindo no chão. Ela não poderia mais fugir. Ela teria que voltar para dentro de sua casa e dar um jeito em sua amiga. Sendo aí onde tudo começa. E essa é a história de The Witch House, um jogo que, assim como sua era, marcou a minha vida de uma forma absurda. É até meio estranho olhar pra ele assim hoje em dia e ver como a história era bem pesada, sendo que na época eu não entendia nada. Mas mesmo assim, acho incrível como é uma ideia que não traz um final feliz. A única decisão aqui é aceitar a verdade ou continuar com a ilusão de que a Viola saiu viva com seu pai, mas que no fim das contas ainda é uma história sobre recomeço, mesmo que de uma maneira cruel. E falando em recomeços, sim, eu quero expandir o foco do meu canal. Até porque depois que você faz papo de 100 vídeos sobre o mesmo tema, aquilo realmente acaba saturando. E não, pra quem tá se perguntando, isso não quer dizer que eu vou dar um fim no que eu já faço, pode ficar sossegado. Alguns chamariam isso de fim, mas eu não acredito em finais. Eu conheço alguém que chamaria isso de calamidade. Ok, nerdolei agora. Mas é basicamente isso mesmo, eu quero expandir e falar de mais coisas que eu gosto. E pra quem ficou até aqui, muito obrigado por terem visto. Falou e eu amo vocês.